Hoje vocês têm uma experiência com essas patologias que nós, de algumas gerações atrás, não temos, porque nós víamos muitas mães perderem seus fetinhos ou seus nenezinhos recém-nascidos por causa das complicações dessas duas doenças. Então vocês vão ver nós muito mais estressados com diabetes e hipertensão do que a residente, que é mais nova, que não viu uma quantidade de HELP exagerada, que não viu as diabéticas. Que quando a diabética internava para fazer insulina, a coisa já estava toda errada. Já estava assim, o feto já estava macrossômico, né? Já evoluía de forma negativa, tá? Então, por causa disso, tá? Essas patologias, elas seguem com uma importância gigantesca, porque elas são extremamente incidentes na gestação, porém, tá? A importância delas mudou. Hoje é uma importância de prevenção, né? A gente tem que passar para vocês essa importância para vocês entenderem que a situação hoje é mais branda porque a gente faz prevenção. Se a gente parar de fazer prevenção, vai a cabo. Por isso que a gente tem que defender a glicemia de 92 na diabetes, assim como a gente vai defender o que eu vou dizer para vocês a partir de agora sobre hipertensão. Então vamos lá, vamos inverter agora um pouquinho aqui. Tá. Então, Jackson, como que se faz o diagnóstico de hipertensão na gestação? Duas medidas alteradas em uma diferença de 4 horas. Os valores é 140 ou 90. Perfeito, né? A gente pode colocar uma luz amarela quando a gente tem um 120 por 80 maior, né? Ou maior que 120 por 80, numa paciente que vinha sabidamente com níveis tensionais mais baixos. Algumas literaturas hoje colocam que 120 por 80 para frente seria já hipertensão. Mas, tá? Se a gente for trabalhar com isso, tá? Com esse tipo de raciocínio sobre hipertensão, a gente vai raciocinar que o 140 por 90 que o Jackson falou, que é clássico, excelente, é o critério para uso de medicação, tá? E aí que eu queria que vocês gravassem isso que o Jackson falou. É a partir de 4 horas. Então, se a paciente tem um 140 por 90 na consulta passada e eu esqueci, tá? Tive um AVC, esqueci de pedir para ela medir a pressão. E ela volta de novo e tem outro 140 por 90, metildopa. Pode dar, tá? Então é a partir de 4 horas. Isso é bem importante para vocês, tá bom? Então, Jean Clay, o que eu faço com uma paciente que eu tenho o diagnóstico de hipertensão? Monitorar DMG, ótimo. Isso, não te atrapalha que tu raciocinou bem, mas saiu errado. Então eu vou fazer, além da monitorização do MRPA, tá? E vou fazer o início da miltidopa nessa paciente que eu fiz o diagnóstico de hipertensão. O que eu vou fazer além disso? O mais importante em relação à gestação, o AS e o cálcio, tá? Então, metildopa, MRPA, AS e cálcio. Só que essa paciente do Jackson, ela é uma paciente fácil. Ela já chegou hipertensa. Eu já fiz o diagnóstico. Aí eu sei que eu vou dar metildopa.
E eu sei que eu vou dar o AS, tá? Porque seria muita loucura, muito AVC eu esquecer de fazer isso. Mas e uma paciente que chega lá com 120 por 80 e que ela era sempre 90 por 60? O que eu vou fazer, Cláudio? Olha, além de monitorizar a pressão dela, ah, De forma estratégica, Cláudio, o que tu faria? Paciente gestante, 18 semanas de gestação, vem ao terceira consulta de pré-natal, nas outras duas ela tinha 90 por 60, hoje ela tem 130 por 80. O eu ia que eu vou fazer fazer? o que o Jean Clay falou ali. Vai iniciar por um rastreio com 130 por 80? Eu me assustaria, eu acho, porque de ter um padrão de pressão baixo de repente subiu tanto, tem algum motivo por trás disso. Tudo bem, mas o que tu faria, além de se assustar? Hum, não sei. Bom, a gente teria que fazer um MRPA, a gente teria que monitorizar essa pressão para ter um diagnóstico, porque 130 por 80 ainda é controverso na literatura. E faria, dependendo do MRPA, eu faria a introdução da metildopa, tá? Então, a introdução da metildopa, eu vou fazer, se o MRPA vier alterado, em mais de duas aferições, tá? De 140 por 90, e vou alterar a metildopa, tá? Quando eu tenho um MRPA com 30% alterado. Entenderam? Diagnóstico, duas alterações. Um aumento da metildopa quando eu tenho 30% alterada. Fala, Pedro. Nesse exemplo, você já, então, faria MRPA, mas você já começaria as medidas profiláticas caso o paciente não usasse? Digamos que uma paciente Excelente pergunta. só tenha... Excelente pergunta. O paciente chega com 130 por 80. Eu tô com a bandeira amarela na mão. Eu inicio o AS, aumento o cálcio, tá? Por que eu tenho que fazer isso? Quanto antes eu iniciar o cálcio, maior a prevenção. Se eu iniciar o cálcio antes das 13 semanas de gestação, eu atinjo até em torno de 85% de prevenção de pré-eclâmpsia grave antes das 34 semanas, a mais grave de todas, tá? Isso é extremamente eficiente. Antes das 13. Eu disse que ela tinha 16, mas é melhor eu iniciar com 16 do que eu iniciar com 18. Então eu inicio o AS, sim, e eu aumento o cálcio. Bom, a gente não falou, vai falar um pouco agora sobre a classificação. A gente já falou sobre o diagnóstico. A classificação, a gente fala sobre prognóstico, tá? Então a classificação, Lohane, hoje, atualmente, como é classificado a hipertensão na gestação? A gente tem hipertensão crônica, que é daquela paciente que já tinha hipertensão e aí ela ficou grávida. Ou A hipertensão gestacional, que é aquela mulher não, a hipertensão crônica, o diagnóstico é a que já tinha ou que manteve depois da gestação. não, ou a paciente que aumentou os níveis tensionais até 20 semanas. Então, hoje é classificado dessa forma. A gente chama de hipertensão crônica a paciente que já tinha o diagnóstico, essa é fácil, né? Ou a que teve hipertensão antes das 20 semanas. As outras duas classificações, quais são? Aí tem hipertensão gestacional, que é aquela Que mulher é. que ela não Fala. tinha pressão alta, mas ela veio a desenvolver hipertensão depois de 20 semanas de gestação. E tem hipertensão tem a pré-eclâmpsia, que é quando ela tem hipertensão depois de 20 semanas, associada à proteinúria ou lesão de órgão-alvo. Não. Não? A pré-eclâmpsia, ela pode
aparecer na hipertensa crônica ou na hipertensa gestacional. Então, a hipertensão gestacional, assim como a hipertensão crônica, também podem evoluir com pré-eclâmpsia. A pré-eclâmpsia, tá, é a progressão natural de uma hipertensão gestacional, o que antes a gente chamava de DEG. DEG é bem mais didático, tá? Mas a nomenclatura mudou. DEG é a nossa hipertensão gestacional, tá? E a hipertensão prévia virou hipertensão crônica. É as mesmas coisas, mas mudaram a nomenclatura. A hipertensão gestacional, a evolução dela é a própria pré-eclâmpsia. Porque se a paciente não era hipertensa e tornou-se hipertensa, é porque apareceu ali, tá, uma disfunção placentária, tá, por N motivos, que acabou causando essa hipertensão. A hipertensão é um sinal, tá, de que está ocorrendo alguma coisa errada. E a pré-eclâmpsia é a evolução disso, tá? Depois a gente explica melhor a pré-eclâmpsia. Já a hipertensão crônica, a paciente já vinha. Então a gente tem 3 classificações, tá? A hipertensa crônica, a hipertensa gestacional e a pré-eclâmpsia. Aí a pré-eclâmpsia tem seus desdobramentos. A pré-eclâmpsia pode ser leve ou grave. Pode ser eclâmpsia e pode ser o HELP e o fígado gorduroso. São desdobramentos da pré-eclâmpsia, são evoluções que a pré-eclâmpsia pode apresentar. A pré-eclâmpsia leve é a pré-eclâmpsia que não tem lesões em órgão-alvo, tá? Um conceito moderno de pré-eclâmpsia é o seguinte: uma paciente que tem hipertensão crônica ou gestacional e que evolui com lesão de órgão-alvo na gestação, ela é considerada pré-eclâmpsia, mesmo que ela não tenha proteinúria, tá? Diagnóstico clássico de pré-eclâmpsia é a presença da proteinúria numa paciente hipertensa. Mas, tá? Hoje, essa é a grande diferença da nova nomenclatura, a pré-eclâmpsia pode ser diagnosticada como lesão em órgão-alvo na gestação com hipertensão. Aí vem, eu acho que eu não vou fazer essa pergunta porque eu acho que ela vai, eu vou falar sobre o assunto. Quais são os órgãos-alvo de que essa nova nomenclatura relaciona a hipertensão e a pré-eclâmpsia? Porque no adulto é cérebro, rim, coração, os olhos, esses são os órgãos-alvos, tá, da hipertensão. Na gestante, não é isso. Não é isso na gestante. Na gestante, os órgãos-alvos são os relacionados à gestação. Então, o rim permanece, tá? O fígado permanece, tá? Mas no adulto a gente nem pensa em fígado na hipertensão, mas pode estar lá, tá? E o feto e o útero, esses são os órgãos-alvos. Então, quando eu tenho uma paciente que evolui com um CIUR, mesmo que ela não tenha proteinúria, se ela tiver hipertensão, o CIUR é a lesão em órgão-alvo e é uma pré-eclâmpsia grave. Entendeu? Mesmo sem proteinúria. Então, isso vocês vão ver lá no regional, e por isso que eu estou falando. Classicamente, a gente tem uma paciente hipertensa, que a gente pede um rastreio, e que o rastreio vem com proteinúria positiva. Então, tá lá, pré-eclâmpsia. Se não tiver lesões em órgão-alvo, a gente diz que é uma pré-eclâmpsia leve. Beleza? Entenderam essa partezinha? Detalhes aqui são importantes, tá? Porque senão vocês vão se atrapalhar um pouco na hora de falar sobre o que a paciente tem, tá? Ah, mas ela piorou a visão na gestação, é lesão em órgão-alvo. Não é esse órgão-alvo que se refere à pré-eclâmpsia, tá bom?
Gesiel, o que é o rastreio de pré-eclâmpsia? Doutor, o rastreio da pré-eclâmpsia é justamente ver se tem as lesões em órgão-alvo, né? Quer saber os dados laboratoriais? Não, Seria quero que tu isso? fale sobre rastreio. Pode dizer, os laboratórios, se quiser, mas é importante tu me dizer o que é o rastreio, né? Sobre o que ele é composto, né? Para que ele serve. Tu já iniciou bem, já iniciou bem. Então, a paciente que ela apresenta. Eu vou partir desse princípio, doutor. Então, lesões de órgão-alvo. Então, analisar parte renal, hepática, cérebro, pulmão, questão vascular. E a gente Cérebro? pode. Eu boto como cérebro lesão de órgão-alvo quando eu penso em escotomas, em cefaleia, questão desse Mas tipo. isso é um Mas, rastreio de claro, pré-eclâmpsia? rastreio. Sim, está no rastreio. Então, tem a proteinúria maior que 300 miligramas em 24 horas, ou a relação PC, né, proteína creatinina na urina, maior ou igual a 0,3. Então, a questão renal, então, a creatinina maior ou igual a 1,2, né, ou duas vezes o basal, né, como as literatura colocam. Hepática, então, TGO, TGP maior ou igual a 70, ou uma dor epigástrica refratária, né, também é colocado. Plaquetopenia, então as plaquetas menores que 100 mil, e até quando estava estudando eu vi algumas literaturas que colocavam a 150, sendo mais cauteloso, enfim. E na questão, vendo hemólise, né, a questão de Bom, LDH. a tua parte de laboratório, a gente sabe que tu tá sabendo até os valores de referência, mas o que é importante aqui hoje é vocês saberem quando eu vou pedir o rastreio, de que forma eu vou pedir o rastreio, quais os exames que compõem o rastreio. Você vai poder pesquisar sobre eles, caso seja necessário. O importante não é, nesse caso, decorar os exames, e sim saber quando que eu vou pedir. Então, por exemplo, o rastreio, ele não serve apenas para eu ver as provas de gravidade, tá? Que são tudo que tu falou, são as provas de gravidade. São as lesões em órgãos-alvo. Não é só isso, tá? Mas é isso. O que acontece? São as provas de gravidade. Mas eu também uso o rastreio para fazer o diagnóstico. Para quem que eu vou pedir o rastreio? Eu vou pedir o rastreio em duas situações. A primeira situação, diagnóstica. Então, a paciente que é hipertensa, tá? Ela se mantém controlada, eu vou pedir o rastreio nas rotinas. Então, rotina de segundo, rotina de terceiro trimestre. A paciente que não é hipertensa, mas tem fatores de risco, tá? Que fatores de risco são esses? Tá? Então, diabetes, gemelaridade, idade, hipotiroidismo, obesidade, e outros fatores que a gente trabalha e vocês vão percebendo. Então, doenças reumatológicas e assim vai, tá? Então, essas pacientes, que mesmo que não estejam hipertensas, também vão fazer seus rastreios nas rotinas. Segundo trimestre, terceiro trimestre, tá? E a segunda situação, que é fora da rotina, que é quando eu tenho as intercorrências. Então, a paciente chega para mim hipertensa, eu vou ter que mudar a metildopa dela, ou eu vou ter que iniciar a metildopa dela, eu vou pedir um rastreio junto. Esse rastreio, se vocês tiverem esse raciocínio do rastreio de lesões em órgãos-alvo, junto com o rastreio do diagnóstico de pré-eclâmpsia, vai ser bem interessante, porque aí um dos exemplos que eu dei para vocês foi o feto. Então, para eu rastrear o feto, eu vou ter que pedir um Doppler. Entenderam? Então, isso é de suma importância. Sempre que eu fizer um diagnóstico de hipertensão, ou eu fizer uma modificação do tratamento da hipertensão, eu tenho que pedir um rastreio e um Doppler.
Nunca esqueçam disso, tá? A paciente já tem pré-eclâmpsia. Eu não preciso pedir a proteinúria novamente, mas eu vou pedir, tá? As provas de gravidade, porque inicialmente essas provas de gravidade podem estar, ou as provas das lesões em órgãos-alvo, elas podem estar normais, mas elas podem alterar ao longo do tempo. Ok? Entenderam a questão do rastreio e do Doppler? Eu só vou saber se é SIUR se eu tiver feito um ultrassom obstétrico. E eu só vou ter certeza do SIUR e do bem-estar do SIUR e do prognóstico desse SIUR se eu fizer Doppler. Então, exame de eleição para paciente com risco de pré-eclâmpsia ou com hipertensão é Doppler, não é ultrassom obstétrico comum, é Doppler, tá? Beleza? Então vamos lá. Pedro, quais as medicações antihipertensivas de escolha no Brasil para o tratamento da hipertensão? Perdão, hipertensão gestacional ou hipertensão? Gestacional, né? Então, você vai abrir mão, então, da metildopa. E você tem outras opções. Nifedipina pode ser usado na gestação. Então, bloqueador do canal de cálcio. Você tem que... Eu não lembro de outras, tá? Agora, pensando rápido. Mas o que eu sei que não pode usar os mais usados fora da gestação. Losartana, enalapril. Eu acho que eu travei, eu não sei. Estão me ouvindo? Sim, tu só travou a tua cabeça, o Tá, som deixa eu não apertar travou. a câmera aqui, então. Não, então, a gente tem que focar principalmente no metildopa e tu pode sim usar outras coisas. Inclusive, sulfato de magnésio não é uma medicação para se usar em casa, mas... Bom, estou citando outras coisas, mas... Tá, vou te ajudar. As medicações hipertensivas ambulatoriais de eleição, por ordem, tá? Metildopa, anlodipino, nifedipina, hidralazina e metoprolol, tá? Sendo que hidralazina e nifedipina não têm uma meia-vida adequada para o uso ambulatorial, mas podem ser usadas. Mas é um pouco difícil delas ajudarem de forma eficiente para uma paciente ambulatorial. Hospitalar. Hospitalar, a coisa amplia um pouquinho. Além de todas que eu falei, aí eu vou ter a hidralazina EV, tá? A hidralazina EV é uma primeira escolha numa crise hipertensiva numa gestante, tá? Ela pode e deve ser usada, tá? Em bolos. A única diferença é que eu preciso ter um cuidado, porque ela faz um efeito em que ela vai somando o efeito de cada ampola que eu vou fazendo. E isso pode ser que faça uma hipotensão depois de algumas aplicações. Então eu tenho que aplicar, esperar um pouquinho, ver a pressão, aplicar de novo. Tem que ter um pouquinho de cuidado. Mas a hidralazina é a escolha mais comum no Brasil para tratamento de crise hipertensiva. Tu falou, e fico muito feliz que tu tenha dito, sobre o sulfato de magnésio. Sulfato de magnésio é um antihipertensivo fraco, mas um potente neuroprotetor materno e fetal. Lembro vocês que existe mortalidade materna associada à hipertensão gestacional e que a definição de eclâmpsia, tá, nada mais é do que uma crise convulsiva numa paciente hipertensa na gestação. Isso é a eclâmpsia, tá? Quando uma paciente tem eclâmpsia, ela já é classificada como pré-eclâmpsia grave, tá? E aí, nesses casos, o que a gente faz, tá? Antes dela convulsionar, se a paciente foi procurar a emergência
e ela estava com sinais premonitórios. Vou fazer um parêntese e vou fazer a pergunta para a Jamile. Quais são os sinais premonitórios e o que é isso? Os sinais premonitórios para eclâmpsia, você fala? Eu acho que é elevação da pressão, pico hipertensivo. Não sei, então. O que tu ia dizer além do O pico pico hipertensivo? hipertensivo, não sei, pico hipertensivo, não sei, estava pensando. Os sinais premonitórios são escotomas cintilantes, cefaleia, uma dor epigástrica, tá? Associada ao evento hipertensivo. Acho que era isso que tu estava tentando dizer. Mas a hipertensão não é o sintoma, o sinal premonitório. Os sinais premonitórios, tá? Eles indicam que aquela paciente tem um risco maior de eclâmpsia, de convulsionar, tá? Essa convulsão pode evoluir num pico hipertensivo, tá? A um evento isquêmico ou hemorrágico. A gestante, tá? Ela faz mais eventos hemorrágicos associados à hipertensão gestacional e, obviamente, para eclâmpsia grave e eclâmpsia. Para evitar a eclâmpsia, tá? Para evitar a pré-eclâmpsia, todos vocês na ponta da língua vão dizer AS. Para evitar a eclâmpsia, todos vocês na ponta da língua vão dizer sulfato de magnésio. É isso que a gente faz. Então, eu vou mostrar uma coisinha para vocês que é importante. Toda paciente que chegar no CO hipertensa, que tiver sinais premonitórios, tem que fazer sulfato de magnésio. Por que não fazem? Por que não fazem no CO? Não existe uma explicação científica para balizar por que não é feito, tá? Eu não vou aqui dizer o que eu acho, por que não é feito, porque é um achismo meu, tá? Mas eu posso dizer para vocês que usar o sulfato de magnésio, ele tem algumas repercussões. A paciente tem que ficar 24 horas usando ele, a gente precisa ver a paciente a cada 2 horas, a paciente, na primeira dosagem, que é feito 20 ml, é uma dosagem que é feita através de uma aplicação lenta, então tem que ter uma enfermeira para fazer devagarinho, tá? Então tudo isso tecnicamente demanda uma infraestrutura, tá? Porém, pela literatura e por toda a experiência que a medicina tem em relação à pré-eclâmpsia, é necessário fazer, tá? Infelizmente vocês veem pouco, mas é importante vocês saberem que deveria ter sido feito, tá? Vocês vão ver depois que acontece a eclâmpsia, a correria para fazer o sulfato, só que aí já teve a eclâmpsia, entendeu? Ok? Com o advento do uso do AS, a gente tem menos pacientes chegando no hospital com sinais premonitórios. Reduziu drasticamente. Antigamente a gente não usava AS e isso era todo dia, tá bom? E a gente usava sulfato com maior frequência, o que deixa a equipe acostumada a usar sulfato e se usava com mais facilidade. Beleza? Então, sulfato magnésio é um neuroprotetor materno para evitar a eclâmpsia e fetal quando é prematuro. Quando o feto é prematuro, a gente deve usar o sulfato de magnésio, em especial naqueles fetos abaixo de 32 semanas, para a gente proteger o feto, tá, de um AVC isquêmico, tá, decorrente do nascimento. Ok? Beleza? Ficaram com alguma dúvida? Ou só uma curiosidade para você sobre os antihipertensivos. Numa crise hipertensiva em que eu já usei tudo e mais um pouco, e eu não tenho a previsão de nascimento imediato, naquele minuto, eu posso usar até furosemida na gestante. Se for para salvá-la da crise, eu posso usar, tá? Eu não posso usar de rotina, mas eu posso num momento específico, tal qual na eclâmpsia eu também posso usar um diazepam, por exemplo, tá? Para tirar ela da crise convulsiva.
Pergunta? O que que tu queres dizer em relação a isso? É uma paciente. Não, é que ficou faltando uns detalhes, eu vou te ajudar, eu tô te perguntando e tu vai me ajudando. Tu quer dizer uma paciente que está gravemente hipertensa? Tá, mas ela não responde. Bom, eu vou falar o que está na literatura. Uma paciente que tem um quadro grave, tá? Com risco de morte iminente da mãe, tá? Existe a indicação de interrupção da gestação para preservação da mãe, tá? Quando que eu tenho isso? Por exemplo, quando eu tenho um feto prematuro e eu tenho uma paciente com HELP. A paciente fez o diagnóstico de HELP e ela indicou o nascimento. Eu posso fazer esse nascimento o mais breve possível ou eu posso ganhar ali de 4 horas a 12 horas para fazer um amadurecimento pulmonar fetal. Vai depender muito do quadro clínico da mãe e do feto. Mas HELP é sempre indicação de interrupção, independente da idade gestacional. O que eu acho que nessa história que tu contou é que às vezes fica um pouco romantizado escolher entre a mãe e o feto. Na realidade, é uma indicação. Você não pode matar a mãe, tá? Para não fazer o feto nascer porque ele é prematuro, porque se a mãe morrer, morre o feto também. Essa não é exatamente uma escolha entre a mãe e o feto, é uma indicação de interrupção de gestação, tá? Por grave risco de vida à mãe. Risco de morte, né? O nome é correto. O Pedro levantou a mão e baixou a mão. Não vi, eu achei que foi aqui que apareceu. O que foi? Não, sim, mas aí a pergunta não é a pergunta que eu ia fazer, ia falar que o contrário também é verdade, só que não tem, às vezes não tem a ver com a pressão alta, né? Tipo, uma cesárea de emergência no trauma. Você vai prezar pela vida do feto, às vezes, se a mãe teve um trauma muito sério. Mas é coisa de literatura, tipo, cesárea de emergência no trauma. Não é coisa de literatura, tá? Apenas, né? Eu, quando eu era residente, uma paciente teve uma parada cardiorrespiratória na entrada do CO. É um lugar muito bom para ter uma parada cardiorrespiratória, tá? Aí o que foi? Né, foi feito os primeiros manejos de ressuscitação, ao mesmo tempo que ela foi sendo conduzida. Imaginem a cena, exatamente como vocês imaginaram, ela foi sendo conduzida para o centro obstétrico, porque uma paciente que faz uma parada cardiorrespiratória, ela tem grande chance de morrer. E você tem que fazer uma cesárea pós-mortem. E foi exatamente o que aconteceu. Essa paciente não respondeu às manobras ao mesmo tempo em que a gente estava se preparando para a cesárea, porque tem que ser tudo ao mesmo tempo para tu salvar o feto. Aí foi feito e salvou-se o feto, porque a mãe, de fato, morreu. Ou, por exemplo, eu tenho uma paciente que não precisa ser trauma, mas o trauma faz também parte disso, em que ela ficou num estado de coma, não induzido, não responsivo, que não vai se tirando fentanil e ela não vai voltando. O que acontece? Chega um determinado momento, tá? Em geral, a equipe da UTI
mantém essa gestação até o máximo possível que o quadro clínico permita. E depois é feita a interrupção. Entendeu? Ou se há um agravamento do quadro clínico e a paciente vai evoluir para uma múltipla insuficiência de órgãos, também vai ser indicada a interrupção para o feto. Só que essas situações, elas estatisticamente, de fato, são menos incidentes do que a pré-eclâmpsia. Então, é mais comum o contrário, a gente ter uma paciente hipertensa, porque isso acontece até hoje. Tem pacientes que elas não vão evoluir com pré-eclâmpsia, mas elas vão evoluir com uma hipertensão de difícil controle. E essa hipertensão de difícil controle, mesmo sem pré-eclâmpsia, ela pode indicar a interrupção. Se é uma paciente que começa a fazer um quadro de hipertensão não responsivo à medicação, paciente interna não responde, vai chegar um momento em que você não vai ter mais nada de medicação para fazer nela e você vai acabar tendo que interromper a gestação, mesmo que o feto é prematuro, porque a gente fica mais consternado numa ideia de um feto de 20 semanas que você sabe que não vai sobreviver porque não tem caso na literatura de feto que tenha sobrevivido com 20 semanas. Mas se você parar para pensar, quando a gente faz uma interrupção com 28 semanas, a gente também está fazendo uma interrupção, tá? Com uma idade gestacional em que a chance de morrer é maior do que de sobreviver para o feto, para preservar a mãe. Isso é um dilema ético, tá? Mas hoje é muito bem esclarecido pela indicação da interrupção da gestação em cada um desses casos, tá? Mas se vocês querem discutir mais isso, não tem problema, porque isso é um assunto mais delicado mesmo. Valeu. Uma pergunta, então, agora que eu gosto da emergência, né? A paciente faleceu, sei lá, estava assim, sei, quando ela faleceu, quanto tempo o bebê ainda é viável para fazer sei lá, cesárea pós-mortem ali? O ideal, 2 minutos. É possível, mas não para todos. Na 2 minutos, a cesárea pós-mortem não precisa de anestesia, nunca te esqueça disso. E dentro do SAMU, tu vai ter um bisturi. Você não precisa preservar a anatomia do abdômen para abrir uma cesárea pós-mortem. É horrível o que eu estou dizendo. É que vocês resolveram falar sobre isso. Mas é a verdade. E medicina a gente sempre tem que ter um foco, já que vocês querem falar sobre isso. Medicina a gente sempre tem que ter um foco, tá? Que é o foco de ajudar a quem está precisando na nossa frente. Então, às vezes, a gente precisa ser invasivo. Ser invasivo é um nome técnico, tá? Para suavizar o que a gente está fazendo. Então, ser invasivo, às vezes, é fazer algo, tá? Que vai lesionar um tecido, que vai, de uma certa forma, provocar uma dor, ou que vai depois gerar dor, tá? Mas ser invasivo, às vezes, é necessário para ajudar o paciente. Na obstetrícia, a gente tem 2 pacientes, o dentro da barriga e o que carrega a barriga, tá? Agora vocês ficaram todos quietos, mas são questões importantes, né? Se vocês têm mais alguma dúvida sobre isso, podem falar. Eu vou aproveitar o ensejo, desculpe. Mas aí, parada cardiorrespiratória parou circulação. Daí você já, no caso daquele exemplo que você citou, na sua residência, você já partiu para realização, mesmo ela estando em PCR e não morta. Você
vai tentar reanimar ela, tá? Se você tiver num ambiente como a gente estava, que tinha anestesista, que tinha uma equipe médica grande, você divide a equipe, né? Você tem uma equipe que vai tentar reanimar ela e outra equipe que vai se preparar para a cesárea, né? Você pode, em alguma situação, se você tiver um bisturi e for declarada a morte da paciente, você vai abrir a barriga dela da forma menos técnica, tá? Mas que você vai utilizar para tentar salvar o feto. Essa é uma questão de ética clássica de prova de residência que não cai muito mais porque ela é muito óbvia, né? Você não vai tentar reanimar uma paciente dessa por 30 minutos, porque aí você vai matar o feto, entendeu? E se você estiver sozinho, tá? Você vai fazer uma breve massagem cardíaca, ver se ela vai responder. Se ela não responder e você não tiver um instrumento contundente, o que que você vai fazer? Você vai tentar seguir na massagem cardíaca. Agora, se você tiver um instrumento contundente, você não vai passar de 2 minutos ali tentando e vai abrir a barriga dela. É bem complicado, gente. Aqui vocês estão interessados, tá tudo bem, faz parte. Pode falar, Pedro. Não, agora foi o joinha, não foi Ah, tá. levantar a mão. Então tá, Obrigado, gente. professor. A gente parou, agora me ajudem. A gente parou na paciente que estava com pré-eclâmpsia grave, o que mais? A gente tinha falado da iminência de eclâmpsia e o tratamento ali, fosfato de magnésio, enfim, Isso. tava indo ali. Isso. Então, sulfato de magnésio é neuroprotetor materno, neuroprotetor fetal, tá? Além dele, a gente tem aqueles outros medicamentos que a gente pode usar em determinadas crises, não pode se usar de forma corriqueira na gestação, mas em determinados momentos podem, diazepam, a furosemida, tá? Inibidor da ECA, como o Pedro já tinha falado, é proscrito, não dá para usar, tá? Enfim, essas são as medicações. Então, um paciente que chega para nós hipertensa, que não sabia que era hipertensa, mas que chega hipertensa, que já está com mais de 20 semanas, a gente vai dizer que é hipertensa gestacional, se tiver com menos, é hipertensa crônica. Para as duas, se ela já tiver o diagnóstico, a gente vai iniciar a metildopa, vai iniciar a S, vai iniciar cálcio, vai fazer o controle, o MRPA, e ela vai retornar. E o Doppler. Quando ela retorna, tá? Aí vai depender. Se essa pré-eclâmpsia se manifestar, ela pode ter um CIUR, ela pode ter uma piora dos tensionais, ela pode ter uma alteração do rastreio, com alteração hepática, alteração hematológica, alteração renal, tá? Ou nenhuma alteração, tá? Enfim, em todas essas possibilidades, nada piora ou tudo piora, tá? A gente vai ter os cenários de interrupção. Deixa só eu... Então, Nádia, quando que eu interrompo uma paciente hipertensa? Se essa paciente tiver com bom controle, a gente interrompe com 38. Se tiver mal controlada, com 36. Isso aí. Eu não falei de uma coisa, Marcelo. O edema na hipertensão e na pré-eclâmpsia. Quando que ele é um sinal importante e quando que ele não é um sinal importante? Professor, peraí, dá um tempinho só para me poder... Bom, toda gestante, ela vai ter um edema, ela vai inchar. Não interessa quem for, não interessa o grau de saúde dessa paciente, ela vai inchar. É habitual da gestação. Quando que ele é importante? Quando essa paciente está monitorando, porque a gente acha que ela pode vir a ser hipertensa,
ou quando ela já é hipertensa e ela tem uma modificação do padrão desse edema. Então, aquele edema, uma cruz, duas cruzes, tá, que vem ali da metade da gestação para frente, mas tá sempre ali, sempre aquele edema de pés, de membros inferiores na porção mais inferior, mais caudal, ali tá ok, entendeu? Isso é da gestação. Mas de repente, ela vira um balão. Por que eu estou ensinando isso para vocês? Porque é muito fácil fazer diagnóstico de pré-eclâmpsia quando eu estou num hospital regional com um laboratório e uma imagem 24 horas por dia. Mas quando eu estou na UBS, tá? O que ela vai mostrar para vocês, além do corpinho? Ela vai mostrar o peso, a pressão, o controle que você pediu, que já faz uns dias que ela está fazendo, os exames que já faz uns dias que ela fez, porque lembrem, a pré-eclâmpsia, eu posso ter exames da semana passada normais e ter um HELP essa semana. Pode fazer um padrão evolutivo assim. Então, o edema é uma arma que o médico da unidade básica de saúde tem. Não é para vocês verem edema, todo edema de gestante, como um problema. Mas se vocês fazem o acompanhamento daquela gestante, e a carteirinha é um acompanhamento da gestante, vocês vão ver o quê? Que ela, numa consulta, pesava 80 quilos, e na outra consulta, ela pesou 85. Ninguém engorda os 5 quilos em um mês. Isso é um grande indício de que ela, estou falando na gestação, de que ela possa ter edema. Agora, se ela engordar 5 quilos em uma semana, isso com certeza é edema. Isso é uma arma que vocês vão ter. Entendeu? Eu já vi clínico bom, clínico que eu me consultaria, tá? Eu parei de falar isso para os alunos porque é um pouco complicado, tá? Mas por um tempo na minha vida, eu avaliava vocês se eu me consultaria com vocês ou não. Hoje eu não faço mais isso. Hoje eu avalio vocês por questões mais técnicas, tá? O que um aluno do 5º ano tem que me apresentar ao final, não é no início, ao final do estágio de GO, e o que um aluno do 6º ano tem que me apresentar. Mas por outras épocas, eu fazia esse raciocínio. Eu me consultaria com esse aluno ou não? Tá? Com aquele médico, eu me consultaria. Porque ele fez a suspeita diagnóstico porque a mulher engordou 4 quilos em uma semana. E aí ele resolveu fazer aquela coisa velha da semiologia, que vai salvar a vida de muita gente se vocês forem muito propedêuticos, que ele tocou na paciente. Olha só que novidade. Ele apertou ela, tá? E aí ele fez cacifo. E aí ela tinha cacifo sacral. Ela estava mega edemaciada. Aí ele mandou para o hospital, tá? Chega no hospital, eles fizeram uma relação PC. Relação PC deu 1 ponto alguma coisa. E ela ali com seus 130 por 80. Tá? Aí fizeram o Doppler, o feto estava restrito e ela evoluiu ali em poucos dias para o nascimento. Entenderam? Então, o edema é uma arma, não é uma coisa específica da pré-eclâmpsia. Não é. Mas ele é uma arma que vocês podem usar. Tá? E ele é imediato. Você tem a paciente e você vai fazer a análise. Tá? Então, sempre que tiver esse ganho de peso excessivo, que vocês verem que a paciente está inchada, a pré-eclâmpsia ela era chamada de toxicemia gravídica, porque parece que a paciente vai se intoxicando mesmo. Quando a paciente chega na pré-eclâmpsia grave, na iminência da eclâmpsia, se ela teve um longo período ali de hipertensão e de pré-eclâmpsia, ela vai fazer um edema de face. Ela vai ficar muito inchada na face. Isso é a cara da pré-eclâmpsia. Hoje, com a AS, a gente previne muito isso, né? Mas antigamente a gente via, a paciente entrava 3º trimestre com aquela cara daquele jeito, era batata, porque tinha muito mesmo, tá? Então, volto a dizer para vocês, edema é uma arma do clínico, tá? Para finalizar, então,
as últimas duas perguntas. Então, Georgia, a interrupção da gestação, tá? Na hipertensa, ela indica cesárea? Acredito que não necessariamente. Pode ser via obstétrica se ela estiver estável. Isso. E quando que vai indicar uma cesárea? Eu pensaria se ela tem uma eclâmpsia, por exemplo, ou alguma outra instabilidade. Você, quando tem uma eclâmpsia, você não faz a cesárea enquanto ela não estiver estável, tá? A eclâmpsia, ela te limita naquele momento de fazer. Se você fizer naquele momento, você aumenta o risco de morte fetal e neonatal, tá? Você tem que estabilizar a paciente para fazer a cesárea. Mas assim, por exemplo, no HELP, eu não posso induzir um HELP. Vai ser cesárea. Entendeu? Uma paciente gravemente hipertensa, tá? Eu vou ter maior risco de parto. Mas uma paciente, como tu falaste, controlada, e a resposta era o que tu falou, ela pode ser induzido. Porque dificilmente eu vou ter uma paciente com 38 semanas hipertensa em trabalho de parto espontâneo. Então eu vou ter que tomar, e por isso eu te perguntei, eu vou ter que tomar essa decisão. E é importante que vocês saibam isso para orientar as pacientes de vocês, tá? Que elas podem ter parto, se elas estiverem bem, se o feto for cefálico, se todo mundo está presente, né? A mãe, o feto, o pediatra, o obstetra, a circulante e a enfermeira estiverem bem, dá para ser parto. Se tiver alguém louco, já não dá, tá? Então seria isso. Emily, para encerrar, paciente ganhou, nenê, era hipertensa lá. O que eu vou fazer de propedêutica pós-parto específica relacionada à hipertensão? Acho que monitorar depois do parto, ajustar as medicações para depois da... Esse ajuste é o importante. Que ajuste é esse? da dose. Ou trocar o medicamento também. Trocar o medicamento. Então, pós-parto, o ideal é eu trocar a metildopa por um outro medicamento. O padrão no Brasil é o enalapril. Posso usar a captopril no pós-parto, tá? Posso usar outras coisas também, mas esse é o padrão brasileiro. Quanto antes eu fizer, maior a chance, tá, de eu conseguir fazer essa troca mais fácil. Quanto mais eu demorar para fazer, pior. Então, no hospital, vocês veem que eles dão alta com metildopa e deixam para a troca ser feita no PINAR ou na UBS, tá? Por causa disso que eu digo para vocês que vocês têm que prestar atenção quando a gente tem um puerpério, como que a gente faz essa troca. Porque vocês vão ter que fazer ela. Essa troca, ela é feita escalonada, porque a metildopa, ela tem uma meia-vida curta. E se eu parar ela de uma vez, suspender 100% dela, e eu não tiver com a paciente internada, eu corro o risco dela fazer picos hipertensivos. Só pela parada da metildopa. Então eu tenho que parar a metildopa gradualmente, tá? E ao mesmo tempo iniciar o enalapril. Tem vários jeitos de fazer isso, mas eu tenho que lembrar que eu tenho que fazer gradualmente para não haver esses picos, tá? E outra coisa importante, a gente não tem um exame de hipertensão que nem a gente tem na DMG. Na DMG a gente para o uso e faz o exame. Na hipertensão a gente segue o uso do antihipertensivo e faz um MRPA para ela lá com 4 meses pós-parto, que é mais ou menos o tempo, o período em que as pacientes que não vão se tornar hipertensas crônicas, elas vão ficar hipotensas com enalapril. E é esse segredinho, tá, que é importante,
que vocês não têm que lembrar desses detalhes, vocês só tem que ficar com a curiosidade de ler. Aí vocês vão fazer uma leitura bem legal, up to date pode ser. As leituras de formados e de internos devem ser leituras que sejam o mais agradáveis possíveis para que vocês tenham o hábito de ler. Não vou dizer para vocês lerem o Williams Obstetrics, tá? Vocês podem ler o up to date. E que vocês vão ler agora e vocês vão saber tudo que vocês estão lendo, porque vocês estão vendo as pacientes, a gente está discutindo hoje, vocês vão ler, vai ser fantástico. Mas vocês, quando forem trabalhar, vão ler de novo. E aí vocês vão recordar tudo isso. E aí vocês vão lembrar, tá? Que depois que eu iniciei o enalapril para puérpera, depois de uns meses eu tenho que ver de novo, porque pode ser que eu consiga retirar, tá? Isso é importante, porque senão vocês vão ter um falso diagnóstico de hipertensão e uma mulher que está caindo lá com síncopes uma atrás da outra, até um dia que ela vai consultar por síncope com vocês, e aí até descobrir que é do antihipertensivo ali leva uma anamnese. Beleza, gente? Espero que eu tenha despertado em vocês o mínimo de curiosidade suficiente para que vocês leiam um up-to-date, tá? Aqueles que não foram arrebatados por essa curiosidade, vou rezar para que vocês o sejam, tá? Aqueles que já foram, tá? Vou rezar para que vocês durmam com os anjinhos, beleza? Então tá. Tchau, tchau, gente. Valeu. Bom descanso. Boa noite. Tchau, doutor. Valeu, Tchau. muito obrigado, pessoal. Obrigado.